Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você não me conhece, chegou aqui no meu canal através desse vídeo, eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã e professora de artesanato. E estou dando continuidade ao meu especial de Natal do ano de 2020 e espero que vocês gostem desse projeto em pintura country que eu irei ensinar gratuitamente aqui para vocês. Quem gosta aí de decorar o lar para o Natal, gosta de ganhar uma renda extra, presentear, a peça que eu vou ensinar aqui, ela é uma peça simples, porém requer muita atenção. É só acompanhar a videoaula aqui, seguir o passo a passo e você será capaz de pintar um Papai Noel assim em pintura country. Lembrando que todos os materiais que eu utilizei aqui, além de mostrar na videoaula, eu coloco em forma de lista lá no meu grupo fechado do Facebook, chamado Clube Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier. E através do grupo, eu publico materiais extras, lista de materiais e também enquetes e tenho um contato direto com as minhas seguidoras e seguidores. Se você quiser saber mais sobre esse grupo, clique no link que vai aparecer aqui no card e solicite a sua entrada no link aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque aí outras pessoas também terão acesso às aulas aqui do canal. O canal continuará ativo. E é isso. Bora pro passo a passo? E vamos de Papai Noel, né, minha gente? Porque Natal, todo mundo quer Papai Noel na decoração, quer decorar com pecinhas em pintura country. Então, eu trouxe aqui um projeto para vocês que é lá da Duna Atelier. É um penduricalho de Papai Noel. Eu vou montar aqui mais ou menos para vocês verem. Ele é bem bonitinho, é para trabalhar aí também com arame recozido. E é uma peça bem simples de fazer. Eu tentei trazer aqui uma ideia para que todo mundo consiga pintar. Porque a intenção do canal é isso, gente. Eu não quero apresentar para vocês aqui projetos mirabolantes que vocês não consigam fazer, não consigam vender. Porque às vezes as pessoas pensam que pintura country é muito difícil, exige muita técnica, sombreado, e não, dá para também fazer projetinhos mais simples para iniciantes, e essa é a minha ideia aqui, combinado? Aqui eu já trouxe adiantada algumas etapas, porque pintura de fundo vocês já sabem como fazer, e se vocês não sabem fazer a pinturinha de fundo, aqui no canal tem diversas aulas que eu mostro como eu faço pintura. Inclusive, tem uma videoaula de gatinho, que eu fiz o desenho numa placa, ensinando como pintar sem borrar. Eu vou colocar o link aqui no card, porque aí a aula fica mais dinâmica. Eu também não posso postar videoaulas aqui no canal do YouTube com mais de 1 hora, porque as pessoas também não vão assistir vídeos tão longos. Aqui, eu já adiantei o processo de pintura de fundo e algumas demãos de sombreado, mas fiquem tranquilos, porque eu vou falar aqui pra vocês tudo que eu já fiz. Eu vou começar falando sobre as cores de fundo aqui do Papai Noel, do coração. O coração, para ficar mais fácil, as palavras Feliz Natal eu pintei com branco. Então, o que eu for falando, eu já vou retirar daqui. O coração, eu pintei com a cor cereja e já dei uma demão de sombreado com a cor breu. Porque aqui no coração eu vou fazer um xadrez com vocês. Por isso que eu fiz apenas uma demão. Depois que eu fizer o xadrez, eu aplico mais uma e vocês vão entender o porquê. No Papai Noel, ele vem assim com pecinhas separadas. Aqui no chapéu dele, no gorro, eu também apliquei a cor cereja. Na estrela, deixa eu achar aqui. Ó, eu apliquei a cor creme. Na barba, bigode e sobrancelha do Papai Noel, eu trabalhei com a cor mineral. E na parte do rostinho e nariz, eu trabalhei com a cor areia. A parte aqui da aba do gorro dele, eu fiz uma misturinha de cores. Eu tenho o tom craft, mas ele é muito escuro. Então, eu clareei ele com o tom cru e cheguei neste resultado aqui.
Porque se eu trabalhasse com o craft, ficaria muito, muito forte. Então, essas foram as misturinhas que eu fiz de cores. Lembrando que, de repente, você pode ter essa cor aqui já envasada, não precisa fazer misturinhas. Mas eu gosto de fazer misturinhas porque aí eu consigo dar um toque especial para as minhas peças. Nunca uma peça vai ficar exatamente igual à outra. E agora eu vou falar sobre os sombreados. O coração eu já mencionei, que eu passei uma demão de breu. Aqui no Papai Noel, o que eu já fiz? Na parte aqui do gorro, eu também dei uma demão de breu. E aqui com vocês eu vou dar mais uma demão, porque basicamente é repetir o processo. Não adianta eu trazer aqui pra vocês todas as etapas de sombreado, porque eu preciso sombrear, secar, sombrear novamente. Então, eu deixo sempre pra dar a última demão aqui durante a aula, sem acelerar o processo. É isso que eu vou fazer. No rostinho e no nariz, eu já apliquei 2 demãos da cor salmão, pra ficar tom sobre tom. Porém, notem que o tom salmão, ele fica muito avermelhado, muito gritante. E aqui em aula eu vou envelhecer essas sombras que eu fiz com o salmão com o castanho para vocês verem a diferença que dá. A única parte que eu não vou sombrear, que já está finalizada, é a parte da barba, do bigode e da sobrancelha, que eu sombreei com o tom craft. Combinado, gente? Sem segredos aqui, apliquei 2 demãos. E aqui também, na parte do gorrinho, eu sombreei 2 demãos com o craft e vou fazer um envelhecimento aqui com vocês, porque eu vou fazer uma parte de estampinhas aqui na aba para ficar bem bonitinho. Ai, já tava me esquecendo. E na estrela, eu dei também uma demão com a cor âmbar, tá bom, gente? Toda a lista dessas tintas vai estar lá no meu grupo fechado do Facebook, como eu mencionei no início do vídeo, tá? Eu gosto de mostrar durante a aula, mas quem quiser ter acesso à lista, é só entrar no meu grupo fechado gratuito. Bora lá para as pinturinhas, então. Ó, dá sempre uma limpadinha, ó, minha peça deu uma sujadinha, vem com o cotonete, umedece na água, limpa. Porque cor clara é complicado, acaba sujando mesmo. Aqui, eu vou começar, então, fazendo o envelhecimento do rostinho e do nariz com a cor castanho, como eu mencionei. E eu vou trabalhar com pincel angular para fazer o sombreado. Para sombrear, é necessário ter água. Eu vou pegar um paninho aqui, ó, sequinho. Como eu vou sombrear uma região pequena, eu vou trabalhar com um pincel pequenininho, angular. Esse daqui é da linha Royal Unicórnio, ele mede 3/8, mas se você tiver um pincel nacional, acredito aí que de tamanho 8, 10, você consiga fazer o mesmo trabalho. Vou deixar aqui o pincel hidratando em água. Eu vou pegar a cor castanho, eu vou colocar aqui mesmo no meu papelão, ó. Só uma... Aqui veio só bolha, só uma gotinha. E o segredo aqui, como eu vou envelhecer, eu não posso trabalhar com excesso de tinta. Eu tenho que deixar esse castanho bem transparente. Então, eu venho aqui, ó, com a ponta do pincel na tinta, trabalho no meu azulejo com um movimento de vai e vem, tiro o excesso da parte de trás do pincel num paninho e venho para a peça. Se você tem dúvida de como sombrear peças pequenas em pintura country, não sabe fazer essa etapa, tem um vídeo que eu ensino a fazer isso, com bastante detalhes aqui no canal, e eu vou colocar o link dessa videoaula aqui no card. Volto aqui, trabalho, tiro o excesso. Enquanto a peça estiver molhada, você consegue construir o seu chanfrado. Ó. Uma sujeirinha aqui. Dá pra ver já a diferença de um lado pro outro. Tiro o excesso.
porque eu quero que dê uma leve escurecida, porém que o salmão continue aparecendo. Pronto. E vou fazer o narizinho. Ó, vim com muita tinta, só molho na água, tiro o excesso e vou trabalhar com essa tinta que eu já tinha colocado aqui na peça. Essa demão aqui de castanho, ela é a terceira demão de sombreado, então eu tenho que fazer transparente para que as outras duas que eu fiz anteriormente apareçam. Pronto. O envelhecimento do sombreado que eu fiz com salmão é somente isso. Para adiantar aqui o processo, é interessante vocês já deixarem tudo prontinho. Aqui a parte de trás da peça, as bordinhas, já façam todos os retoques possíveis, porque depois é só invernizar quando estiver pronto. Para eu encerrar essa partezinha aqui do nariz e deixar secando naturalmente, eu vou fazer uma vírgula e vou utilizar a cor branca e um boleador. E aí, com a pontinha mais fininha do boleador, eu vou fazer duas bolinhas aqui, ó, no narizinho. Aqui o narizinho é somente isso, eu vou deixar secar naturalmente, para depois invernizar e fazer a montagem aqui com o Papai Noel. E eu vou aproveitar que eu estou aqui com o branco e eu vou fazer uma luz aqui na sobrancelha do Papai Noel. Vou trabalhar com o mesmo pincel, ó, pontinha do pincel na tinta, trabalho, tiro o excesso e venho só fazendo uma luz, porque a sobrancelha eu pintei com a cor mineral. E embaixo eu sombreei com uma misturinha de craft com cru. Então, eu tenho que deixar uma luz aqui na parte superior da sobrancelha. Eu vou fazer só uma demão aqui. Ó, pra já dar um outro tchan pra peça. Vou limpar aqui, porque agora eu vou entrar com outro tom, que vai ser o âmbar. Vou colocar aqui do ladinho também do tom castanho, porque aí vocês vão conferindo as cores, as diferenças de tonalidades. Vou tampar o branco. E eu vou fazer aqui a estrela. A estrela eu vou precisar fazer em partes, porque aqui, ó, eu não vou conseguir sombrear ela de forma contínua. Então, eu vou fazer essa parte aqui, ó, superior, só com o movimento de vai, porque eu não tenho espaço suficiente para fazer movimento de vem. Seco e faço a parte inferior. Enquanto a parte da estrela vai secando, para eu não ficar usando o soprador toda hora, eu já vou aproveitar e fazer a segunda demão aqui do gorro. E eu vou utilizar o tom breu. Vou colocar aqui também. E aí, eu já mudei de pincel, porque eu vou ter uma extensão maior para poder trabalhar. E eu peguei o pincel maior. Esse daqui é o da Ceramic, numeração 12. Vou voltar aqui com o meu paninho. Tiro o excesso, ó. Dou uma trabalhada aqui. E aí, eu vou começar por essa parte aqui. O que que eu fiz aqui? Como a aba, ela é sobreposta,
eu posicionei a aba, fiz uma marcação com uma lapiseira para eu ter esse norte para poder fazer a sombra, porque não dá para deixar a plaquinha sobreposta sem ter uma sombra. Fica um trabalho estranho. Afinal de contas, esse efeito de sombra e luz dá uma profundidade, uma realidade para a peça, não fica uma pintura chapada. Então, eu fiz isso, ó, para que eu pudesse fazer essa sombra aí e a peça ficasse mais integrada. Como aqui eu não vou poder fazer porque tá molhado, eu faço essa região aqui, ó. Tomo cuidado com a estrela, ó, venho com o pincelzinho de ponta e deito ele. E vou fazendo aqui o contorninho. Aqui eu posso parar porque vai vir o bigode e continuo subindo, ó. Sempre com o movimento de vai, porque eu não tenho extensão para fazer movimento de vai e vem. Agora eu vou precisar secar. Agora eu faço a parte externa. Usamos poucas cores nesse projeto e o ideal é vocês fazerem em linha de produção. Ah, quero fazer 3, 4 Papai Noéis. Então, eu vou lá, passo o fundo em todos eles, chanfro todos eles com a mesma cor, que aí vocês vão ganhando tempo. Vou secar mais uma vez, porque eu preciso fazer o sombreado nessa região aqui por trás da estrela. E também preciso fazer aqui na estrela. Mas antes de secar, eu já vou aproveitar e vou fazer aqui a parte inferior da estrela também com a cor breu. Para envelhecer mais. Aqui, ó. Bem transparente. Para ficar um degradê bem bonito. E aqui eu vou usar só esses 2 pincéis angulares no Papai Noel. Venho com um pincel menor, trabalho e faço aqui o contorninho da estrela. E com bastante cuidado faço a parte interna da estrela também. A parte de sombreado do Papai Noel é somente isso. Agora aqui, a gente vai para a parte de arte final, que é fazer os olhinhos, a maquiagem, fazer algumas estampinhas, para depois eu trabalhar com a aba e o coração. Então, vou fazer primeiro o Papai Noel, depois eu vou para as outras pecinhas. Eu posso trabalhar aqui nos olhinhos com um cabinho de um pincel, posso fazer um círculo e pintar, mas nós temos coisas aí para facilitar as nossas vidas, como os stencils. Eu tenho esse stencil aqui de bolinha, que é lá da Duna Atelier, ele tem diversos tamanhos de bolinhas ou poás, como queiram chamar, e eu vou utilizar para poder fazer o olhinho do Papai Noel, porque é mais fácil. É só trabalhar com um pincel de pituá, que tá tranquilo. Eu vou primeiro colocar aqui para ver um tamanho de olho legal, para não ficar um olho tão grande ou um olho tão pequeno no Papai Noel. Então, quem tiver esse stencil, eu vou trabalhar com esse círculo aqui. E para trabalhar com o stencil, nós precisamos de pincel de pituá. Torci bem. Vou trabalhar com a cor preta. Vou pegar aqui da própria tampinha mesmo. Primeiro, eu vou posicionar aqui o olhinho. Venho na tinta preta, movimento circular
um papelão, uma bandejinha, bato. E aí eu tiro o excesso num paninho seco. O meu tá sujinho, mas tá seco. E vou estampar o olhinho. Levanto pra ver. Como essa cor, ela tem uma ótima cobertura, eu vou aplicar só uma demão. E aí, pra eu conseguir posicionar de novo o stencil e ver o espaço entre um olhinho e o outro, eu sempre limpo aqui, ó, com um paninho úmido e seco, pra eu conseguir ver. Senão, eu não consigo posicionar aqui e enxergar certinho onde o olho vai ficar. Ó, vou colocar aqui o narizinho pra vocês verem. Ó, como tá ficando bonitão. Né? Uma gracinha. Enquanto o olhinho vai secando, eu já vou fazer a maquiagem. Pego um pouquinho de blush, uma esponjinha. E as bochechinhas a gente faz com o blush em movimento circular, próximo ao olho. Volto aqui com o branco, com o boleador e faço 2 brilhinhos na bochecha. Como o olhinho ainda tá secando e eu vou querer fazer um sombreado nele, eu vou deixar daquele jeitinho ali e vou começar a pespontar a estrelinha. E o que eu vou dar de dica pra vocês? Ao invés de trabalhar com pincel, filete ou um liner, dá pra trabalhar com caneta permanente. Facilita bastante também o nosso trabalho. Eu já mostrei a caneta permanente em outras videoaulas e eu acho interessante compartilhar com vocês a minha experiência com ela. Deu certo. Só aguarde pelo menos 1 dia, 2, para poder envernizar a peça. Mas testem antes, para ver se não vai ter nenhuma reação com o verniz de vocês. Eu vou pegar a canetinha e a gente vai começar a pespontar aqui. E sobre a caneta permanente, ó, essa daqui é da Acrylex, eu vou utilizar o ladinho fino. Só dá para pespontar com cor preta. Se você for fazer pesponto com cor clara, aí não tem como fugir, vai ter que trabalhar com o pincel. Então, bora lá pespontar. Deixem sempre um espacinho, não pespontem muito na borda da estrelinha. Foi vapt e vupt pespontar com a caneta. Agora, o olhinho já secou, né? Deu tempo aí de secar bem. Eu vou voltar com o stencil de bolinhas e vou fazer um semicírculo, não sei como que eu chamaria isso, dentro do olho. Então, vamos lá. Eu usei essa bolinha, esse círculo. Então, eu utilizo um tamanho menor. Venho com um boleador ou uma lapiseira e eu vou riscar aqui dentro, ó, essa parte, para eu saber onde que eu vou fazer o sombreado. Para ter um norte nessa etapa. Como eu vou sombrear uma região bem miudinha, os pincéis que eu estava utilizando não dá pra fazer isso. Então, eu vou pegar um pincel menor, também angular, e vou trabalhar com a tinta branca. Vou voltar aqui com o meu paninho pra poder tirar o excesso de água do pincel. Deixei ele hidratando um pouquinho. Esse aqui é da Ceramic, numeração 8. Ó, tiro o excesso. Ponta do pincel na tinta branca. Aqui eu vou trabalhar bem, porque eu não quero excesso de branco. Como que eu vou sombrear? Na parte interna desse círculo. Então, eu venho aqui, ó. Faltou água. Volto. E vou levando essa tinta. Com movimentos curtinhos, ó,
Eu vou dando uma luz para esse olhinho. Já dá mais uma vida aí pro Papai Noel. Eu vou secar e repetir esse processo. E os olhinhos ficaram assim. Para encerrar, eu vou trabalhar com o boleador novamente para fazer os brilhos. Eu vou fazer um brilho, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Um brilho maior na parte inferior. Troco de boleador, pego um menorzinho. Faço um brilhinho menor aqui na lateral do olhinho. Depois eu vou filmar pra vocês de pertinho. E um brilho aqui em cima. Ó, vamos lá, vou explicar aqui. Brilho maior na parte inferior, brilho menor nas laterais e um médio na parte de cima. E aí, o olhinho fica fofíssimo. Quem quiser pode fazer cílio, o que achar melhor. Eu não vou fazer cílio nem nada, porque o Papai Noel já tá bem bonitinho assim. Aí, quem quiser também pode fazer um cílio inferior aqui também, fica bem bonito. Mas eu já achei que o Papai Noel ficou super charmoso assim. Eu não vou adicionar mais nada. Agora aqui é deixar esses poás secarem bem, para depois envernizar a peça. E chegou o momento da gente trabalhar com a aba, que é essa partezinha aqui. Só assim já tá bonito, mas eu quero fazer umas firulinhas aí nessa aba. Então, eu já vou começar a trabalhar com ela, enquanto essa parte vai secando. E vou trabalhar também com a fita crepe aqui, para poder posicionar a peça no meu papelão. Eu vou deixar a aba virada aqui para vocês. Eu vou fazer umas faixinhas com um pincel chato de cerdas sintéticas macias e pequenininho aqui nessa aba, para ficar um trabalho muito mais elaborado, para não ficar tão simples. Então, eu hidratei aqui o pincel na água, mas eu não vou fazer um xadrez, não vou fazer nada aguado, eu vou só pintar mesmo. Eu voltei aqui com a cor que eu fiz o fundo do gorro, né, que é o tom cereja. E vou começar a pintar fazendo uma faixa aqui, ó, no centro da aba. Dou uma trabalhada aqui na tinta, faço aqui na ponta. Ó, gente, sem segredo. Aqui, o ideal é deixar secar naturalmente, para que depois a gente consiga fazer um chanfrado para dar o melhor acabamento e envelhecer com o tom castanho. Enquanto essas faixas elas vão secando, eu vou trabalhar com um tom limão. Eu sei que a minha peça não tem nada verde, mas o verde lembra bastante o Natal, então eu vou colocar um pouquinho dessa tinta limão aqui e vou fazer umas linhas onde eu não fiz a faixa. E para fazer essas linhas, eu preciso trabalhar com um pincel filete ou um pincel liner. Esse daqui é o da Condor 00. Eu vou colocar o cereja pro outro lado, que eu não vou usar mais. Ó, venho aqui no limão, dou uma trabalhada, ó, e começo a fazer as linhas.
aqui eu tô fazendo, pessoal, de uma forma didática e também como eu pintaria a peça. Ao invés de toda hora usar o soprador, eu troco os elementos. Essa parte aqui, eu vou pegar o Papai Noel para vocês verem como já fica bonito. Olhem só que gracinha. E aí, essa parte, depois pra gente dar um melhor acabamento, eu vou sombrear com o castanho. Mas eu vou parar por aqui, porque eu vou esperar secar bem pra depois sombrear. Então, deixem essa pecinha aqui, ó, em stand-by. E vamos pro coração. O coração eu vou trabalhar aqui direto no azulejo, que é mais fácil pra mim. Eu vou fazer um xadrez nesse coração. E o xadrez que eu vou fazer, eu vou trabalhar também com um pincel chato de cerdas sintéticas, porém, eu vou trabalhar com um pincel um pouquinho mais largo, ó. Esse pincel aqui, deixa eu ver se eu vou usar esse aqui. Vou usar esse daqui da Ceramic, que ele é tamanho 10. Eu deixo ele hidratando na água. E aí, eu vou trabalhar com a cor Breu, que foi a cor que eu fiz o sombreado. Eu vou colocar um pouco da tinta aqui mesmo no azulejo, ó, bem pouquinho. Hidrato bem o pincel, trago água aqui com o pincel e aí eu trabalho essa tinta aqui no meu pincel, ó, pra ficar aguadinha. Que o xadrez não é igual à faixa que eu fiz na aba, tem que ser transparente. E eu gosto de fazer isso no azulejo porque eu testo, ó, a transparência da tinta. Para começar, eu sempre começo pelo meio, ó. Então, eu seguro aqui a peça e tento fazer o mais reto possível. Aqui eu não uso régua, não uso nada, tá, gente? Quem quiser, for muito simétrico, fique à vontade. Eu não sou simétrica, então... Ó, esse aqui eu não gostei, ficou muito torto, que eu mexi, né? Então, eu venho com cotonete, ó, umedeço ele na água e tiro. Venho com um cotonetezinho seco, tiro o excesso de água e faço de novo. As bordinhas, elas são um pouquinho mais difíceis de fazer. Agora, eu vou secar para poder fazer as linhas na horizontal. Para fazer as linhas na horizontal, eu também começo pelo meio e depois eu faço as outras duas pontas. E tudo o que eu tô fazendo aqui, eu sempre testo antes e com o mesmo pincel eu vou fazendo essas faixas, ó. O meio é aqui. Então, eu vou começar de um lado e vou direto. Vou secar mais uma vez para poder deixar os quadradinhos com um destaque maior. O que faz um xadrez ser um xadrez perfeito ou um listrado aí ser um xadrez? O encontro entre a faixa na diagonal com a faixa na vertical. E aí, tem que formar esses quadradinhos. Para que eles fiquem em destaque, eu volto aqui, ó, onde tá bem molhadinho. E vou pintar de novo esses quadradinhos, ó. Só para que eles se destaquem ainda mais. E é com uma coisa bem aguadinha mesmo, uma sujeirinha de tinta com água, que eu faço essa etapa.
vendo? Tá bem quente aqui na minha cidade, tá secando super rápido. Enquanto vai secando, eu vou limpar aqui. Vou colocar o papelãozinho aqui, pra eu colocar a tinta e conseguir trabalhar aqui. Eu vou fazer algumas linhas com a cor mineral aqui nesse xadrez. E para isso, eu vou trabalhar com esse mesmo pincel da Condor, hidratado em água. Eu vou sempre trabalhar aqui no azulejo, fazendo o movimento de aperta e gira, para eu recarregar o meu pincel. Tiro a aguinha que fica no cabinho, segura a respiração e começo a fazer essas linhas. Na parte das faixas, ó, uma sujeirinha aqui, ó. Nas faixas, dentro das faixas. Aqui eu também tento fazer o mais reto possível, mas se não sair, gente, eu não esquento com isso. Quem for simétrico aí, faz uma linha. Mas eu acho que às vezes sai um tortinho, fica até bonito. Para que o coraçãozinho converse com a aba. Eu acho que verde, vermelho, dourado são cores do Natal, então tem que ter na peça. Ó, dou uma trabalhadinha. Segura a respiração de novo e vou. Vai ficar bem sutil. Só vai dar pra ver mesmo pessoalmente. Talvez aqui na câmera vocês não consigam ver. Olhem só como ficou bem legal. Lembrando que vai ter a mensagem, ó, Feliz Natal aqui, então vai ficar bem graciosa a peça. Vou secar para dar mais uma demão de sombreado com o tom breu, para que essas linhas elas fiquem mais integradas aqui. Vocês vão entender depois que eu sombrear. E por último, a gente coloca os recortes para ver como que ficou a composição final. Notem que a água nem saiu daqui, a água nem o paninho, porque a gente tá sombreando bastante aqui o projeto. Vou voltar com o tom breu, colocar aqui, ó, no meu papelãozinho. O pincel maior, ó, de tamanho 12. Tinta, trabalho, tiro o excesso e chanfro. Para fazer o outro lado, eu também preciso secar. Olhem a diferença, onde eu fiz o sombreado e onde eu ainda não fiz. Por isso que é interessante dar uma demão apenas antes de fazer o xadrez e a segunda ser feita depois que o xadrez estiver pronto, para que essas partezinhas da linha, nas bordas, elas desapareçam um pouquinho, não fique tão aparente que foi feito o xadrez por cima, tá? Tá ótimo. Vou pegar as palavrinhas aqui pra gente ver. Ó, Feliz Natal. Eu amei de paixão. Vou deixar aqui secando e vou voltar pra aba. Lembra que a gente tem que fazer o sombreado ainda da aba? Vou colocar esse pincel pra lá, vou usar um pincel menor, castanho, trabalho e venho aqui pra peça.
E aí eu vou secar para poder fazer as duas laterais. E para dar uma envelhecida ainda mais aqui na aba, eu vou sombrear bem transparente com o breu, ó. Trabalha bem. Vamos colocar agora todas as pecinhas juntas. Olha, gente, que riqueza! Lindo, né? Aí, vai de gosto. Quem quiser fazer mais alguma incrementação pode, né? Antes de fazer a parte da montagem final, pode fazer pespontos aqui. Eu acho que eu vou fazer uns pespontinhos aqui. Vou porque eu gosto de fazer firula, vocês sabem, então vou pespontar aqui. Vou voltar aqui com a cor mineral, o mesmo pincelzinho, ó, e vou fazer os pespontos ao redor do coração. Acho que vai ficar mais bonito. Aqui eu não tenho amostra, é o Vive a Cores, então a gente faz e vê se fica legal. Ai, gente, gostei bem mais com o pesponto aqui. E vocês? Ah, achei que ficou mais bonito, ó. Deu um acabamento melhor ainda pro coração. A parte de pintura, pessoal, sombreado, pesponto, xadrez, é isso. É um projeto bem simples de fazer. Quem quiser fazer mais estampinhas também pode, tá bom? Fiquem à vontade. Aqui, eu acho que ficou um trabalho bem bonito também na faixinha, deu um tchan a mais aí na peça. E aqui a próxima etapa é fazer o quê? É fazer os acabamentos das bordinhas, que o meu já tá tudo certinho, pintar a parte de trás, ó, e depois envernizar. O verniz é particular de cada artesão e artesã. Eu vou utilizar o verniz acrílico fosco para poder fazer esse acabamento. Então, é bem de gosto, tá bom? Ninguém é obrigado a fazer só com o fosco, só com o brilhante. Eu gosto do fosco e pintura country combina, tá? Mas o importante é invernizar a peça de vocês. Prontinho, todas as peças envernizadas. Agora, eu vou colar com a cola branca para artesanato. Prontinho, a cola vai secar, vai ficar transparente. Enquanto ela vai secando, eu tenho esse rolinho de fio dourado. Eu cortei um pedacinho para poder dar um laço aqui na estrelinha. Então, eu passo. Aqui eu vou cortar, senão não vai entrar no buraquinho. Ó, eu corto um pedaço a mais, porque às vezes o fiozinho ele abre, tá vendo? Então, não tem problema cortar um pouquinho a mais. E vou dar um lacinho aqui, ó. Dou um nozinho. E eu vou acertando aqui o lacinho pra ficar de um tamanho bacaninha antes de cortar o excesso.
E aí, pro lacinho, pra ele não desmanchar, eu vou dar um pinguinho de cola aqui onde eu fiz o nozinho. Dá um pinguinho de cola também aqui nas pontinhas, ó, pra que elas não desmanchem. Só um pinguinho mesmo. Vou deixar esse Papai Noelzinho aqui de lado agora. Para poder fazer a decoração da peça, como ele é um penduricalho de porta-parede, eu vou trabalhar com arame recosido. E aqui eu cortei 20 centímetros e 15 centímetros e trabalhei com uma agulha de crochê para poder fazer essas molinhas. Quem não sabe fazer essa etapa aqui, tem várias videoaulas no canal, por isso que eu já trouxe adiantadinho aqui. É só dar uma olhada na playlist de cachorrinho, gatinho em pintura country, que eu mostro bem prática aí essa etapa, mas é tranquilo, tá? Vou colocar aqui, ó, no buraquinho que tem... Vou trocar, peraí. Essa parte maior eu vou deixar pra fazer na barba do Papai Noel. Ó, posiciono aqui, deixo uma parte considerável pra fora pra eu conseguir fazer o rococó com um alicate. E aí, esse rococó, eu deixo ele pra cima, eu não deixo encostar na peça. E agora, eu vou colocar aqui a outra parte na barba. Ó, encaixo também. Aqui, eu fiz em um único fio, dei uma trançadinha, apertei com o alicate pra não machucar, né, ninguém, ó. Aperto, pra não ficar uma ponta. E faço as molinhas também, deixando um espaço pra poder fazer o rococó. Sujeirinha aqui na peça. Rococó pra cima, pra não estragar ali a pintura. E pra fazer uma graça, eu fiz um laço com tecidinho, ó, cortei uns 2 dedos aí de tecido e fiz um lacinho também em vermelho. Quem tiver tecidinho dourado, bege, também fica bem bonito. Só que eu só tinha o vermelho, então vai o vermelho mesmo. E pra fazer essa etapa aqui, eu trabalho com um fiozinho de juta, eu amarro aqui, ó. Dou um nó. E deixo assim, pra depois eu colar o laço com a cola quente e amarrar. E é isso que eu vou fazer agora. E pra encerrar, eu fiz um lacinho com barbante elefante e vou colar aqui também com a cola quente. Prontinho, e o enfeite está finalizado. É um projeto rico aí em técnicas da pintura country, porém é um projeto simples. Depois, é só você colocar na porta ou na parede e fazer a adequação da pecinha, checar os arames, se ficou tudo retinho ou não. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Papai Noel simples de ser feito. Espero que vocês deixem uma curtida, um comentário, compartilhem também para ajudar aqui no crescimento do canal, porque o que eu ensino aqui para vocês de forma gratuita, eu ensino adquirindo os materiais, fazendo investimento de tempo, dinheiro, peças e muito mais. Espero aí que vocês também consigam ajudar aqui o crescimento do canal para que outras pessoas também consigam aprender artesanato de uma forma simples, com uma metodologia e didática única. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau!